Na aula anterior, eu apresentei como funciona o processo de desenvolvimento de software de uma maneira bem generalista, ou de alto nível, ou seja, sem entrar em detalhes, mas tentando dar uma visão macro, bem lá do alto mesmo, com o objetivo de simplificar o entendimento de vocês e preparar para uma compreensão mais aprofundada. Eu poderia dizer também que foi uma apresentação desprovida e desprendida de metodologias de processos oficiais padronizados, ou popularmente conhecidos em literaturas ou no meio profissional, para só depois abordar os processos recomendados pela engenharia de software. Por exemplo, imagine alguém sem conhecimento algum de engenharia de software tentando seguir um processo organizado de desenvolvimento de software. Bem, eu acredito que ele seguiria de forma semelhante das etapas que eu apresentei, entenderam? Com certeza ele iria usar naturalmente, até mesmo sem perceber, ele estaria seguindo essas etapas ou fases e se apoiaria em desenhos e textos que viessem em sua cabeça, para organizar e registrar tudo que foi extraído dos interessados pelo software. E faz sentido tais fases que eu apresentei para vocês, mas futuramente vocês irão aprender que esse tipo de processo traz diversos problemas e necessita ser adaptado a estratégias que reduzem esses problemas. Pois bem, foi apresentado para vocês três fases principais num processo, a saber, análise, projeto e construção, lembram? Bem como que cada fase aborda num processo. Como nós vimos, a etapa de análise se concentra em extrair, registrar e detalhar o maior número possível de informações sobre o negócio. A etapa de projeto se concentra em pensar como as necessidades extraídas serão implementadas pela equipe de desenvolvimento. Já a etapa de construção se concentra em implementar de fato as soluções planejadas, em codificar. Porém, caberia mais etapas aí cruciais nesse processo. Por exemplo, a etapa de testes e a etapa de implantação. Caberiam mais essas duas etapas aí nesse processo. O que seria a etapa de testes? A etapa de testes se concentra em caçar bugs, ou inconsistências e incompatibilidades do que foi documentado com o que foi implementado de fato. Essas tão temidas, problemáticas e inevitáveis de acontecer. Já na etapa de implantação ou entrega do software, aqui inclui a entrega do software, a instalação e configuração do ambiente do cliente e também os treinamentos dos usuários fazem parte dessa etapa. Bem, nós vimos também que dentro de cada etapa dessa existem atividades de modelagem específicas. Vimos rapidamente o que é fazer modelagem e o que são modelos. Os modelos desenvolvidos em cada etapa facilitam o entendimento do software, principalmente se esse software foi complexo ou com quantidade de funcionalidades muito grande, pois cada modelo captura uma visão das funcionalidades do software. Em outras palavras, considere que a modelagem é a atividade de fatiar o software em diferentes visões ou camadas, semelhante na engenharia civil, onde os modelos para a construção de um imóvel podem ser a planta elétrica, a planta hidráulica, planta baixa, planta 3D e a planta estrutural, dentre outras diversas plantas e modelos que existem na engenharia civil. Aí vejam só quantos modelos representam uma determinada camada de um imóvel, né? Já na engenharia de software, veja alguns exemplos de modelos categorizados de acordo com a etapa. O primeiro modelo que eu vou apresentar para vocês é o modelo de visão geral do sistema. Ele é muito simples. Ele pode ser chamado também de sumário executivo. Você pode até ouvir falar aí em histórias de usuário, ele pode ser chamado assim também, ou até mesmo de mini mundo. Então, se você ouvir falar mini mundo, histórias de usuário, visão geral do sistema, o sumário executivo, é esse modelo que eu vou apresentar para vocês. Ele é um documento livre, de formato livre, no qual o analista de software, né, ele pode relatar itens relevantes que foram descobertos sobre o sistema após as entrevistas iniciais com os interessados, com os clientes. Não precisa definir regras para escrever esse documento, mas é recomendado que ele não seja muito longo, porque mais detalhes podem ser abordados no documento de caso de uso expandido, por exemplo. E esse documento de caso de uso expandido eu vou apresentar mais adiante para vocês. Pronto, o próximo diagrama, ou o próximo modelo que a gente pode ter também, é o diagrama de casos de uso. Ele é um diagrama que faz parte da UML,
E antes de explicar do que esse diagrama se trata, é importante explicar o que é um caso de uso. Basicamente, um caso de uso é um requisito funcional do sistema. A gente viu sobre requisitos funcionais. Esse diagrama é bastante popular, ele também é muito simples de ser compreendido. Então, basicamente, ele serve para representar os requisitos do sistema, onde os balãozinhos representam os nomes das funcionalidades e os bonequinhos são os chamados atores do sistema. Esses atores, eles desempenham algum papel sobre os casos de uso. Então, as linhas ligam um ator a um caso de uso, indicando que aquele ator interage diretamente com aquele caso de uso. O próximo é o caso de uso expandido. Com o diagrama de casos de uso em mãos, podemos iniciar o detalhamento de cada balãozinho ou requisito daquele. Perceba que um caso de uso expandido deve ser descrito passo a passo, como ele é realizado, e quais interações entre atores e sistema existem. Um modelo de casos de uso é uma imagem que permite à equipe descrever um sistema complexo. Ele coloca em termos simples o que o sistema vai fazer pelos usuários. Eu não vou ler aqui os passos, mas você pode parar o vídeo e perceber que cada ação do usuário e do software é descrita de uma forma bem objetiva e bem simples. Atualmente, eles são uma das abordagens mais importantes para requisitos, porque permitem a construção de uma estrutura que é mais fácil de entender e comunicar e gerenciar. Então, por ser fácil de ser compreendido, ele é interessante de ser apresentado para os clientes, porque eles vão entender o que você expôs ali, o que você modelou ali. Pronto, diagrama de atividade. Além do caso de uso expandido, os casos de uso podem ser detalhados com o diagrama de atividades. O diagrama de atividades da UML pode ser mais uma opção muito popular para estudar os detalhes de um caso de uso. Então, o analista de sistemas ele pode pegar um caso de uso do diagrama, apenas um, por vez, né? E tentar detalhar todas as atividades inerentes a tal caso de uso, aquele caso de uso específico. Então, ele pode pegar um balãozinho daquele e explodir esse caso de uso, ou seja, detalhar em atividades todo o processo que acontece com aquele caso de uso, com aquela situação ou com aquela funcionalidade. Percebam aí que ele representa um processo, ou seja, tem início e fim, e que é de rápida leitura, né? Ao contrário do textual que, por trazer mais detalhamento, ele tem uma leitura mais lenta. Esse diagrama de atividades é bastante útil para apresentações do sistema. Percebam que ele também especifica os atores ou os papéis que desempenham as respectivas atividades. Mais uma vez, pessoal, não é o momento de detalhar ele agora, esses diagramas agora, pois teremos uma aula só para estudar cada modelo, mas você pode parar o vídeo e perceber que é extremamente simples de ser entendido por qualquer pessoa. E aí vem o diagrama de máquinas de estado, né? Além dos casos de uso que podem ser detalhados por diagrama de atividades, pode ser importante também entender outros aspectos de um negócio, que nem sempre aparecem claramente nesses diagramas, como alguns objetos-chave de negócio, que mudam de estado durante seu ciclo de vida. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma equipe que está interessada em entender o ciclo de vida de um livro em uma livraria. Então, se a gente examinar os diferentes estados de um objeto-chave de negócio, que é nesse caso o objeto-chave é o livro, né? Podemos reduzir o risco de subestimar a complexidade dos requisitos do sistema. Então a gente pode achar que é aquele requisito livro, as funcionalidades que envolvem um livro seja simples demais, mas se a gente for modelar, nós veremos que não é tão fácil assim. Então vamos entender rapidamente aqui sobre esse diagrama, ó, o que ele está representando. A equipe pode descobrir que um livro é inicialmente registrado em um catálogo por uma editora. Esse seria o primeiro passo, o primeiro estado, né? A livraria pode então pedir uma quantidade de cópias do livro. Quando a encomenda chega, o livro é adicionado ao estoque e torna-se disponível para venda. Uma vez vendido, o livro é removido do estoque e enviado ao departamento de remessa. Em algumas situações, livros podem ser devolvidos à livraria, por exemplo, em razão de algum endereço incorreto ou por terem sido danificados durante o uso. No primeiro caso, a livraria deve contatar o comprador e, dependendo do contato, ele pode cancelar ou reenviar o livro. O ciclo de vida do livro termina apenas quando a empresa de transporte confirma a entrega da encomenda. Então, perceberam que ao modelar os estados de um livro, podemos ter uma noção exata da sua complexidade? A visão sobre ele mudou, né? Ao modelar os seus estados.
Então, dessa forma, outro diagrama UML que ajuda a equipe a entender o negócio da organização é o diagrama de máquina de estado. Assim como o diagrama de atividades, ele trata-se de um diagrama comportamental, mas em vez de modelar atividades em processos, ele representa um conjunto de estados nos quais um sistema, ou um ator, ou uma entidade pode estar em um determinado instante. É muito importante dar uma parada aqui para destacar e deixar muito claro que cada diagrama não pertence estritamente a uma fase do processo, a apenas uma. Não. Ele pode ser utilizado também em outras fases, ou até mesmo ser mais detalhado ou mais refinado em outras fases. Depende muito do método de processo de desenvolvimento que você vai utilizar. Então você pode pegar um diagrama ali de atividades, por exemplo, ou até de caso de uso estendido, que ele não é tão detalhado, ele é feito apenas um resumo ali na primeira fase de análise. E na fase de projeto, os analistas ou a equipe que está liderando pode decidir detalhar mais esses casos de uso ou esse determinado diagrama na outra fase. Então você pode ter aí o mesmo diagrama, por exemplo, o diagrama de máquina de estados, percorrendo todas as fases do processo. Isso pode acontecer também. E o objetivo disso muitas vezes é não perder muito tempo na fase de análise. E aí, chegando na fase de projeto, né, o que a gente vê mais é o modelo conceitual sendo aplicado na fase de projeto. Então, esse modelo conceitual ele consiste em um diagrama muito simples que representa as principais unidades de informação do sistema. Se você observar para eles, representa os conjuntos de dados. Com a análise do diagrama de caso de uso do sistema em mãos, vários conceitos importantes podem ser descobertos. Então veja a importância do diagrama de caso de uso, né? Ele é como se fosse a base para os outros diagramas ou os outros artefatos do sistema. Esses conceitos eles são representados como classes no modelo conceitual. Eles são chamados de classes, esses que eu chamei de conjuntos de dados. Cada tabelinha dessa, né? Eles representam a estrutura da informação, que será gerenciada pelo sistema. Ao mesmo tempo, um analista que observe o modelo conceitual poderá perceber se o diagrama de caso de uso é suficientemente completo ou não. Então, ao montar a estrutura da informação, ele pode perceber que o diagrama de caso de uso está faltando alguma coisa, ou vice-versa, né? Um modelo ou um diagrama auxilia no outro, ou nos ajustes um do outro. Por exemplo, pedir livros é provavelmente o caso de uso mais importante do sistema. Ele dá origem a dois conceitos, livro e pedido, os quais são associados, né? Livro e pedido está associado. Você pode observar aí no diagrama. Outro exemplo, pagar livro adiciona um novo conceito, que é pagamento, o qual é associado com o pedido. Neste ponto, a equipe poderia decidir trocar o nome deste caso de uso, lá no diagrama de caso de uso, para pagar pedido. Então ficaria mais condizente aí, né? Então veja a fase de modelagem do conceito, do diagrama conceitual, influenciando no refino, né? No ajuste do diagrama de caso de uso. Então, para que um fique mais semelhante ao outro, para que não haja inconsistências, é interessante fazer esse ajuste no outro diagrama, que é o caso, que no caso é o diagrama de caso de uso. Esse modelo conceitual ele é desprendido de padronização, ou seja, ele é desprendido de tecnologias, linguagens, paradigmas de programação, por isso ele não faz parte da UML. Então, desse mesmo jeito, né, que não faz parte de nenhuma tecnologia, o modelo de visão geral e o caso de uso expandido também não faz parte da UML. Na dúvida sobre os diagramas da UML, é só dar uma consultada, né? São cerca de 13 diagramas da UML. É só dar uma pesquisada no Google sobre esses 13 diagramas aí. Esses cerca de 13 diagramas, né? Porque pode ter mais diagramas ainda. A UML está sempre se atualizando. E por último, da fase que eu destaquei aqui da fase de projeto, é o diagrama de classes. Esse aqui é extremamente importante. Ele é criado a partir do modelo conceitual, do modelo anterior que eu apresentei. Porém, agora ele trata de um diagrama da UML, que o conceitual, eu disse para vocês que não faz parte da UML, né? Ele é desprendido de tecnologia. E esse diagrama de classe ele está vinculado a regras de paradigma de orientação a objeto. Então ele é específico, ele foi criado específico para o paradigma de orientação a objetos, assim como a UML em si, né? De forma geral. Portanto, ele vai ser muito parecido com o modelo conceitual, mas dessa vez ele irá conter informações relacionadas a aplicações de determinadas condições da orientação a objeto. Como, por exemplo, você pode ver aí, né, os métodos,
que agora foram adicionados. As associações não eram direcionadas, você pode voltar no modelo conceitual e perceber isso, agora está direcionada. Os atributos podem ser detalhados como atributos privados e protegidos, você pode ver no diagrama tem o mais e o menos, assim como os tipos das variáveis que agora estão relacionados, né, ao código de fato. Então, pessoal, algumas considerações aqui. Perceberam que modelos podem ser qualquer tipo de artefato que represente uma fatia ou visão de um software. Pode ser um texto, pode ser uma tabela, um fluxograma, um diagrama, etc. Pode ser de vários tipos. Pode ser qualquer tipo de artefato. Estes que eu apresentei foram alguns modelos, não foram todos. E faltaram modelos de outras etapas também. Mas esses foram os principais que eu apresentei. A intenção aqui foi apenas apresentar um resumo do que vem pela frente. Então, percebam que os modelos, ou poderíamos chamar também, né, de artefatos, eles possuem muita riqueza de informações. Logo, não é rápido lapidar esses modelos e deixá-los o máximo possível fiel ao desejo do cliente, aos desejos do cliente. E na tentativa de se documentar de uma forma 100% fiel, realista, concreta e objetiva, todo o negócio do cliente, né? Perde-se muito tempo, até anos, tentando lapidar os artefatos, se tentar conseguir isso, né? Ser 100% fiel, realista, concreto e objetivo, né? A todos os negócios e desejos do cliente. Isso vai perder muito tempo. E na prática, o que acontece é que, ao final do processo, percebe-se que, por mais bem documentado que foi o projeto, algo faltou, ou não foi bem o que o cliente desejava, ou mesmo que por ter se passado tanto tempo documentando, o cliente por algum motivo mudou de ideia. E isso é natural de acontecer, pois as leis mudam, tecnologias mudam e com elas a concorrência se adapta e muda também. Alguns autores afirmam que muitas vezes o tempo gasto com correções de erros ou inconsistências pode representar de 40 a 60% do custo total de um projeto. Portanto, é inevitável o surgimento de possíveis correções ou adaptações no software. Porém, o que pode ser evitado é a dimensão dessa ocorrência. Uma documentação precisa e rápida, tem que ser rápida, né? Vai diminuir bastante os efeitos colaterais dessa necessidade. Pessoal, na engenharia de software existem processos voltados justamente para tirar proveito dessa questão de correções ou adaptações. Esses processos foram formulados de tal forma que os erros eles são bem-vindos. Diga aí, os erros são bem-vindos nessas adaptações desses processos que a engenharia de software sugere. São chamados processos baseados em iterações. E guarde bem essa palavra, iterações. Ela vai ser a chave para o sucesso dos projetos de desenvolvimento de software, ou dos processos de desenvolvimento de software. Então, dentre vários processos, eu destaquei 3 aqui. E são esses 3 que a gente vai trabalhar nas aulas. Ou melhor, né? A gente vai conhecer os 3 que eu vou trazer aqui para vocês, mas o que a gente vai trabalhar na prática de fato vai ser um desses 3. Então existe aí na literatura, né, um processo recomendado chamado UP, ou AP, né, aí, UP, né, ou UP, Unified Process, ou Processo Unificado de Desenvolvimento de Software. É o tão conhecido aí, tão famoso Processo Unificado. Ele combina os ciclos iterativo, que eu falei para vocês para guardar essa palavra, né, iterativo, e incremental para a construção de softwares. Ele é fundamental na visão de que o avanço de um projeto deve estar baseado na construção de artefatos de software e não apenas em documentação. E não para por aí. O processo unificado, ele surgiu para realizar o desenvolvimento de software visando a construção de sistemas orientados a objetos. Esse modelo de desenvolvimento de software é interativo e adaptativo. Dessa forma, consegue produzir um software de grande porte como se fossem vários pequenos sistemas, e é isso o que diminui o risco do projeto. Então essa questão de iterativo, de ser iterativo e adaptativo é justamente isso. Você dividir um software de grande porte como se ele fosse vários pequenos sistemas. Então a gente vai ver mais adiante que isso de dividir em vários pequenos sistemas seriam várias pequenas entregas ao usuário. Então, diante de todos os artefatos, de toda a documentação, ou melhor, de todo o rascunho de documentação,
tira-se um pedaço de uma funcionalidade específica e se constrói o sistema funcional daquele requisito. Ou seja, você tira um requisito de todos os requisitos que existem e programa aquele requisito. E aí dá para você já entregar em curtíssimo prazo, em curtíssimo tempo, para o cliente. E aí logo em seguida você pega outro pedaço desse sistema, ou seja, outro requisito, constrói ele, projeta ele, implementa o código dele, entrega novamente ao cliente. E se o cliente não aprovar ou mudar alguma coisa de ideia, esse pedaço do sistema, né, ele pode ser adaptado e reformulado. Então percebam aí que o impacto de um erro, de um possível erro ou de uma alteração do cliente, ele se torna menor. Então, basicamente é essa a vantagem ou a grande vantagem do iterativo, né? E de iterações adaptativas. A gente vai detalhar melhor isso mais à frente. O próximo processo, também muito conhecido na área, é o XP, ou XP, né? Que é o Extreme Program, ou Programação Extrema. E eu já destaco aqui que ele é um dos mais recomendados aí atualmente. Pelos profissionais que são sérios, né? Que têm bagagem, que têm muita experiência, esse processo aí é um dos mais recomendados. Então, programação extrema, ou XP, né? Muitos conhecem como XP mesmo, tem um foco em agilidade de equipes e qualidade de projetos. Ele é apoiado em valores como simplicidade, comunicação, feedback e coragem. Isso mesmo, coragem. Depois a gente vai entender melhor o que seria essa coragem aí. Esses valores do XP nos submetem ao reconhecimento de que XP é uma metodologia baseada em comportamentos e atitudes. XP se ajusta bem em projetos de software com requisitos vagos e em constante mudança. É o que eu falei para vocês antes, né? Que a mudança é bem-vinda, as alterações são bem-vindas em XP e em UP também, no processo unificado também, que eu apresentei anteriormente, né? Para isso, o XP ele adota uma estratégia de constante acompanhamento e realização de vários pequenos ajustes durante o desenvolvimento de software. Então, é parecido com o processo unificado, né? Onde você faz pequenos ajustes. Então, eles têm semelhanças, mas diferenças também. Dessa forma, o XP propicia que o projeto seja executado dentro do prazo e do orçamento, fazendo então com que o cliente fique satisfeito e a equipe de desenvolvimento não fique maluca por causa do projeto, que acontece muito isso. Acontece de ter equipe desmotivada, né, que não entregou o software no prazo correto, cliente desmotivado, então isso aí vai gerando caos na equipe, um caos no projeto que não tem fim. E aí pode culminar até na quebra de contrato com o cliente, né? E por último aí dos três é o Scrum. O Scrum ele é uma metodologia que permite uma metodologia de processo, né? Que permite manter o foco na entrega de valor para o negócio no menor tempo possível. O conceito principal do Scrum é decompor um projeto em pequenas tarefas mais simples. Ó. Novamente aqui, né? Iteratividade, né? Iteração. Decompor o projeto em pequenas tarefas mais simples. Só que essas tarefas simples no Scrum, elas têm uns termozinhos. O Scrum tem muitos termozinhos diferentes. Eles são chamados de sprints, essas pequenas tarefas, né? Um sprint ou uma sprint pode ser semanal ou mensal. Então veja, o prazo é curto, né? Tendo datas de início e fim bem definidas. E esses sprints, eles possuem as atividades que devem ser cumpridas dentro desse prazo, né? De semanal ou mensal. Então tem muito mais coisa aí para ver sobre o Scrum, mas nós teremos uma aula só para isso. E aí, pessoal, cabe destacar aqui também que esses processos de desenvolvimento de software, eles são considerados como padrões e são oficializados e recomendados pela OMG, que vem de Object Management Group, ou Grupo de Gerenciamento de Objetos, a tão famosa OMG, no mundo da engenharia de software. A OMG é um órgão internacional que aprova e regulamenta os padrões de tecnologias, especialmente orientado a objetos. Então, você tem aí, né, diversos grupos de pesquisa de universidades, diversos profissionais trabalhando para melhorar os processos, melhorar as metodologias de engenharia de software e propõem essas melhorias, entregam à OMG, essa valida ou não isso, e aí adapta os padrões ou cria um novo padrão. E aí o interessante disso é que, como é internacional, todos são orientados a seguir aquele padrão, né? São orientados, mas não são obrigados.
Então, pessoal, essa aula foi basicamente isso, foi apenas de apresentação do que a gente vai ver aí pela frente, né? As próximas aulas serão voltadas para detalhar esses processos. Será uma aula para cada processo desse, para aqueles 3 processos que eu apresentei. Nós partiremos do princípio de um exemplo de processo que não é recomendado, no caso o famoso processo em cascata, ou o waterfall, que esse modelo em cascata, né, que é um exemplo de que não deve ser seguido, ele é basicamente o que eu apresentei no início para vocês. Então todo o processo de aprendizado é assim, né? A gente primeiro aprende aquilo que não deve ser seguido, que é errado, para poder aprender o que foi aperfeiçoado, né? O que realmente é recomendado. E aí a gente segue um pouquinho do que foi a história da engenharia de software, né? Começando com esses tipos de processos que não é recomendado e as razões de por que não é recomendado a gente vai ver depois. Mas assim, além dos detalhes daqueles 3 processos que eu apresentei, vocês entenderão em quais contextos eles surgiram, os contextos históricos dele, né? E com isso, vocês saberão o que foi o tal do Manifesto Ágil, que esse manifesto estabeleceu alguns princípios e valores aos processos de desenvolvimento de software. Esse tal do Manifesto Ágil, ele é bem polêmico na área de engenharia de software. E aí eu vou tentar despolemizar esse conceito de manifesto ou processos ágeis. O que seriam os processos ágeis? O que foi o Manifesto Ágil? Para tentar solucionar os problemas que os processos tradicionais tinham, né, com os projetos. Falta de prazo, erros, insatisfação do cliente, insatisfação da equipe. Então, depois de entendermos como funciona basicamente cada processo desse, nós iremos selecionar um deles, como eu falei para vocês, para usarmos como estudo de caso para a prática. E a partir daí, seguir esse processo que foi escolhido de uma forma bem resumida, claro, né? Ou seja, praticando apenas alguns diagramas ou modelos de cada fase desse processo. Então a gente não tem tempo de seguir todo o processo, né? Cada artefato de cada fase desse processo, cada interação, não tem como seguir isso. Mas a gente vai tentar fazer pelo menos um requisito sendo trabalhado ao longo desse todo esse processo escolhido, fazendo os modelos, né, fazendo os artefatos dentro desse processo e chegando à implementação ou à implantação, melhor dizendo, para entrega ao cliente. Ou seja, a gente vai fazer um requisito só, não vai ser todo o software, né? Apenas um requisito, apenas uma fatia desse software, né? Apenas uma fatia desse bolo, e deixar esse requisito funcional, funcionando para ser entregue ao cliente. Tá ok, pessoal? Então nos vemos nas próximas aulas aí.